A aranha da flor estampada ficou horrorizada. Mesmo com sua capacidade intelectual limitada, impressionada com a força do humano, a aranha da flor modelar tentou retirar suas pernas dianteiras do braço do jovem. Entretanto, descobrir que Kai Yang estava quase triturando suas pernas dianteiras e que não poderia retirá-la do braço de Kai Yang. O segundo soco de Kai Yang, seguindo o primeiro, pulverizou mais 2 olhos. A aranha da flor estampada gritou de dor, incessantemente tentando recuar, mas suas pernas traseiras só poderiam riscar no chão. Em desespero, ela atacou Kai Yang, deixando muitas feridas superficiais em seus braços. Embora elas não eram muito profundas, elas ainda tiraram algum sangue. Mas, a dor só serviu para aumentar a excitação de Kai Yang. Todo seu corpo borbulhava e transbordava com força. Os cantos de sua boca se curvou em um sorriso frio e implacável, os punhos voaram sem parar em direção à testa da aranha. Sob a enxurrada incessante de ataques, a testa da aranha da flor estampada foi aberta e seus fluidos corporais escorriam. Um triste gemido escapou de sua boca. A aranha da flor estampada não queria sentar e esperar pela sua morte. De sua boca, ele cuspiu fluxos da sua teia, e em tal proximidade, a teia embrulhou Kai Yang. No entanto, naquele momento, a aranha da flor estampada estava em um estado horrível, sua cabeça estava desfigurada tanto que ela tinha quase explodido. Se ela não tivesse se tornado uma besta demoníaca, e ganhado uma vitalidade persistente que está associado com ela, já teria morrido muitas vezes. Desde que este foi o caso, mesmo que ela tinha prendido ele com sua teia, sob os punhos implacáveis do Kai Yang, ela logo parou todos os sinais de luta. Kai Yang nunca teria imaginado que poderia ganhar uma luta com uma besta demoníaca. Além disso, não só sobreviveu, também tinham matado. Mesmo que fosse uma besta demoníaca do primeiro reino, ainda não era algo que um cultivador na quinta etapa do corpo temperado deve ser capaz de derrotar. Embora as feridas de Kai Yang não foram consideradas leves, ele não sentia muita dor a partir deles, como se não fosse nada. Após certificando que a aranha da flor modelada estava realmente morta, Kai Yang foi para extrair a perna que tinha perfurado seu braço. Quando ele puxou-a para fora, foi seguido de um jorro de sangue quente. Sem sequer parar para examinar seus ferimentos, Kai Yang rasgou a teia de aranha que era ligado a ele e correu para o lado do menino, delicadamente embalando seu corpo, o levou para fora da caverna. O pai dele tinha conseguido finalmente escapar do casulo de teia. E assim como ele estava se preparando para correr ainda mais para dentro da caverna, viu Kai Yang ensanguentado carregando seu filho. Ele rapidamente perguntou: o que aconteceu com ele? Ele perdeu muito sangue e também foi envenenado. Kai Yang respondeu. Depois de alcançar a entrada da caverna, Kai Yang colocou o menino no chão e correu para onde estava sua bolsa caída. Tirando algumas ervas dentro da bolsa, ele começou a mastigá-las. Sem hesitar, ele chamou o caçador: mastigue essas ervas para maciá-las, em seguida, alimente ele. O caçador já estava com medo fora de si, por isso, quando ele ouviu as ordens de Kai Yang, ele não hesitou. Rapidamente, ele colocou as ervas em sua boca e começou a mastigá-las. Naquele momento, a mente de Kai Yang entrou em um turbilhão, sua compreensão das propriedades medicinais de cada erva começou a aparecer em sua mente e dentro de sua mente. Que ervas pode desintoxicar? Que ervas podem ajudar com a cura? Que ervas podem ajudar a estancar o fluxo de sangue? O conhecimento que fluía através de sua mente era comparável à de um farmacêutico veterano. Depois de um curto período de tempo, Kai Yang tirou as ervas que tinha estado mastigando e esfregou sobre o braço do menino. O caçador seguindo suas ações e começou a alimentar as ervas mastigadas ao seu filho. Sob os olhares nervosos dos dois, a cor gradualmente retornou no rosto do rapaz pálido e sua respiração estabilizou. O caçador poderia finalmente liberar a tensão em seu coração e caiu sentado. Gritando em voz alta, ele disse: felizmente não aconteceu nada, felizmente não aconteceu nada. Kai Yang derramou água fria em suas esperanças. Ainda não, minhas ervas são de baixo nível e só pode aliviar os sintomas. Você tem que deixar a montanha e encontrar um médico, caso contrário receio que o veneno vai se tornar incurável.
O caçador só podia ouvir os conselhos de Kai Yang. Imediatamente ele disse, então irei levá-lo para encontrar um médico agora. Não há pressa, disse Kai Yang quando ele estendeu a mão para detê-lo. Permita que seu filho se estabilize primeiro e depois leve-o. Oh, o que o Salvador diz está correto. Com uma grande catástrofe que sucedeu sobre o caçador, faz tempo que tinha perdido a coragem. Então qualquer coisa que Kai Yang dissesse, ele seguiria. Depois de responder, ele se lembrou de que seu Salvador também foi ferido. Seus ferimentos não eram leves, então ele perguntou preocupado, Salvador, você não quer tratar também as suas próprias feridas? Kai Yang respondeu, não precisa. Mas você já derramou uma grande quantidade de sangue, como é que está bem? O caçador olhou para ele em choque. Eu não sei. Levantando-se, Kai Yang saltou para cima e para baixo animadamente. Mesmo eu não sei, mas eu me sinto ótimo. Ele não só se sentia muito bem, mas também animado. Kai Yang suspeita de tudo isso, foi de alguma forma relacionado com o seu esqueleto de ouro, mas como ele poderia explicar isso para um caçador simples? Quando ele pensava na luta recente, o sangue de Kai Yang começou a ferver mais uma vez. Essa foi a primeira vez que ele tinha estado em uma situação de vida ou morte. Mas ele não tinha experimentado até mesmo a menor quantidade de medo, ao invés disso, ele só tinha sentido prazer, com a sensação de respingos de sangue em seu corpo. É isso mesmo, por favor, espere um pouco. Eu voltarei em breve. Enquanto pegava sua bolsa, Kai Yang, mais uma vez correu para dentro da caverna. O caçador pensou que ele tinha ido para classificar o cadáver da besta demoníaca, mas não era isso. Embora a aranha da flor estampada era uma besta demoníaca, o cadáver não possuía qualquer valor, era de baixo nível. O objetivo de Kai Yang era pegar as ervas que crescem dentro da caverna. Antes de começar sua batalha com a aranha da flor estampada, ele havia descoberto uma grande quantidade de flores coloridas roxas. Anteriormente, ele não tinha tempo para examiná-las, mas agora que ele pensou, decidiu voltar para pegá-la, seu espírito não parava de tanta excitação. Se ele não viu incorretamente, aquelas flores coloridas roxas eram, na verdade, as 3 flores do espírito do caos que ele desesperadamente necessitava. 3 flores do espírito do caos crescem em lugares escuros e úmidos, caverna com um monte de cadáveres. Este era o lugar ideal para as floras crescerem. Com o coração cheio de expectativa quando ele entrou na caverna, Kai Yang quase riu, tal era a sua alegria. Ajudar os outros realmente vai recompensá-lo bastante. Parecia que estas palavras eram verdade. Se ele não tivesse vindo para resgatar o pai e filho, então ele nunca teria encontrado as ervas que ele estava procurando. A vasta extensão de flores roxas na frente dele realmente foram os 3 flores do espírito do caos. Além disso, parecia haver em grande quantidade, uma contagem rápida mostrou que havia pelo menos 30 a 40 destas flores. Estas pequenas flores roxas, todas amontoadas faria qualquer um médico que a visse se sentir-se satisfeito. Sem mais delongas, Kai Yang rapidamente pegou sua pá e começou a colher essas ervas. Enquanto ele se ocupou, o coração de Kai Yang foi mais do que satisfeito. Assim como ele estava se preparando para sair da caverna, Kai Yang descobriu um cogumelo vermelho no canto da caverna. Sua curiosidade foi ao limite, Kai Yang caminhou em direção a ela para examiná-la com cuidado. Essa coisa era do tamanho de uma tigela, vermelho escuro e era como um cogumelo ou fungo. Kai Yang não reconheceu essa coisa, pois não foi mencionado no pequeno livro que o tesoureiro Men lhe deu. Poderia ser um tesouro inestimável? Arregaçando as mangas, Kai Yang foi buscar o cogumelo. Quanto à questão de sua identidade, ele poderia trabalhar com isso mais tarde, afinal não ocupa muito espaço. Até o momento que Kai Yang saiu da caverna, sua bolsa estava cheia até a borda. Vamos, eu vou descer a montanha com você. Kai Yang disse ao caçador, tratando-o como um igual. Muito obrigado, Salvador. O caçador soltou algumas lágrimas, pois sabia que Kai Yang estava preocupado com eles, e seria possível encontrar mais perigo na viagem de volta.
É por isso que ele estava seguindo eles. Apenas ocorreu de estarmos viajando o mesmo caminho, não há necessidade de me agradecimentos. Caíde respondeu humildemente, e os três rapidamente desceram a montanha. A noite caiu, eles chegaram de volta à cidade, e no escuro, eles procuraram a casa do médico.